Olá, pessoal, boa noite, bom domingo para vocês. E como eu anunciei, o professor Leônidas está de volta para a gente conversar sobre literatura, porque está faltando conhecimento, está faltando interpretação de texto, está faltando estudo para a população, né, Léo? Pô, nem fale, minha querida, nem fale. Tem umas bizarrices acadêmicas aí que, olha, até a pessoa que se acha mais andrógena do mundo, que é o Boy George da banda Culture Club, assusta, viu? O negócio tá feio, gente. Tá feio. Pessoal, para quem é novo no canal e não acompanhou as aulas do professor, eu vou deixar a playlist completa aqui, porque a gente tratou de diversos assuntos, inclusive emburrecimento programado, falamos sobre acho que 1984. Lógico que a gente vai atualizar vocês com esses mesmos temas, mas para quem quiser já tirar uma palhinha, ter uma ideia do que se trata, a playlist está aqui na caixa de informações. Professor, antes do senhor falar a respeito do livro Frankenstein, e porque ele é importante para a nossa atual realidade, o senhor pode explicar para a gente o que aconteceu na Assembleia do Estado de São Paulo, na Lesp, o que foi aprovado, professor? Então, caros telespectadores, olha nós aqui de volta, voltei de volta aqui no canal. Antes, ó, aquele joinha maroto, aquele Pix, vai lá, contribua com o canal aí, porque nós precisamos, gente, não temos patrocínio aí da que a grande e podre mídia tem, né? Mas olha só, legislação, pessoal, eu não me recordo a data. Pasmem, você que é pai, você que é mãe. Os banheiros escolares, tá, das escolas de rede pública, não tem mais a plaquinha. Os senhores podem perceber que separava masculino e feminino. Em nome da boa vizinhança, ironicamente falando, eles estão fazendo isso, a tal da paridade de gênero. Agora não é. Detalhe, viu, Camila? Não estão usando mais o nome no sentido de termo ideologia de gênero. É paridade de gênero agora, tá? Olha aí o stick puxa aí que a professora Marisa fala do contorcionismo retórico. E por quê? Eles entendem assim que você, acima de tudo, é ser humano. Mas, meus caros, preste atenção, se tem a plaquinha, é para a questão de segurança. Segurança da mulher e segurança do homem. Então, você preste muita atenção. Todo mundo está batendo, o que eu falo todo mundo aí, os desavisados, estão batendo palma para isso. Ah, né? A musiquinha lá do. Como é que chama? Do John Lennon, Imagine All the People. Tá, esse All the People. Espere um pouquinho, que os senhores e as senhoras aqui do canal verão notícias sobre potencializar notícias de estupros, atentados, assédios de natureza sexual. Não falando dos adultos, não, tá? Dos nossos pequenininhos, os vulneráveis. Tá? Tudo em nome da boa vizinhança. Para um bem maior. Eu acho que eu já escutei essa frase em algum lugar, né, numa cidade chamada Nuremberg, numa cidade chamada Moscou, na década de 30. Beleza, gente? Preste muita atenção aí, principalmente você que tem filho em escolas públicas, da rede pública municipal e estadual. Preste atenção na escola. A configuração da escola já está sendo trabalhada para a famigerada, horrenda, demoníaca, luciferiana. A luciferiana ideologia agora chamada de paridade de gêneros. Preste muita atenção nisso daí. Pai, mãe e responsável. Prova disso? Não em muitas escolas não existem mais a festa Dia das Mães e Dia dos Pais. É Dia da Família. Então, o teu filho já está vindo com essa ideia para casa. E de onde ele está tirando? Da escola, porque tudo que é implantado dentro da escola é sobre força de lei, ou seja, legislação. E mais para frente nós vamos tratar isso dentro do tema, né, que é a literatura nossa aqui, analisando este documento, tá, pessoal? Numa coisa específica, tá? Vocês podem procurar aí no Google, dá um Google aí que vocês verão aí essa legislação que diz que é para tirar as plaquinhas dos banheiros em locais escolares, tá? Locais públicos, na verdade. Pode perceber, em local público já não existe mais o banheiro diferenciando masculino e feminino, tá? É o tal do banheiro unissex agora. Olha o Léo, absurdo, gente. antes do senhor falar a respeito do livro, eu só quero trazer o pessoal um pouquinho para a realidade, porque muito se fala assim,
Homens entrarão no banheiro e machucarão meninas e mulheres. Vamos inverter um pouquinho a situação para a gente também atingir o universo masculino, né, Léo? Porque se fala muito do universo feminino, pouco do universo masculino. Vamos imaginar que uma menina de 15 anos de idade, porque afinal estamos falando de colégios, está apaixonada por um menino da mesma idade e ele não quer ela, não dá bola. E ele vai ao banheiro, ela vai atrás, tenta algum tipo de investimento, ele rechaça e ela sai acusando ele do que, Léo? De assédio. Estupro qualificado. Ó, é inafiançável. E acaba com a vida de um menino de 15 anos de idade. Tudo em nome do bem maior, né, Camila? Tudo em nome Eu do acho que a grande gente irmão. brinca de falar sério, né? Eu acho que a gente brinca de falar sério. Não, gente. O negócio tá grotesco, tá animalesco a situação. Tá difícil. Léo, o microfone é seu. Frankenstein. Vamos lá. Pessoal, boa tarde aqui, dada essa introdução, pessoal. Por que eu quis falar sobre isso? A Camila pediu para que eu falasse isso, porque eu sou professor da rede pública, para quem não me conhece. Então, hoje faz um ano, né, desse afastamento temporal. Olha só, faz um ano, na última aula que eu dei, que foi sobre o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago. Para quem é mais antigo aqui no canal, lembra que eu passei, né, a morte da minha esposa. E para quem é novo, está chegando aí, ano passado eu perdi minha esposa, e um livro que me ajudou a entender tudo isso. Na verdade, foram dois, né, que eu fiz a aula, que um foi em janeiro, foi uma homenagem que eu fiz, né, como professor, ao baterista do Rush, que faleceu, Neil Peart, né, o livro dele Ghost Rider, a Estrada da Cura, e o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago. Galera, tá tudo aqui no link da descrição, aí no cardzinho. Assista essa aula, que é uma aula bem legal para vocês. É um tema, assim, difícil de tratar, mas eu tentei tratar da melhor forma possível, né, de uma leveza. E porque eu quero falar rapidinho aqui com vocês, aqui 15, 20 minutos sobre esse livro, Frankenstein, ou Prometheus Moderno, no inglês, né, original, que é o original, Frankenstein or The Modern Prometheus, né? Foi um livro escrito por Mary Shelley em 1816. Perdão, pessoal. Então, a gente tem aqui um dos primeiros... Na verdade, ela começou a escrever, né, a primeira edição foi em 1792, mas a edição assim que estourou foi em 1816, e a final, que foi assim, a derradeira para se tornar um best-seller na Europa, Inglaterra, Reino Unido e Europa, foi em 1831. O interessante desse livro, pessoal, eu não vou ficar me atendo aqui a enredo, sinopse, isso daí é legal você procurar. Mas o que é o interessante que eu quero trazer aqui? A reflexão de uma coisa que você precisa entender na ótica desse livro, né, na ótica da narrativa da Mary Shelley, que você vai conseguir e consegue entender toda a bizarrice que está acontecendo no mundo atual, no século XX, século XXI, no Ocidente. Quando eu falo Ocidente, galera, é da Alemanha para cá. Beleza? Porque na Europa Ocidental, Centro-Europeu e Leste Europeu, a pegada lá é diferente, a pegada é mais bruta. Por quê, galerinha? Só um parecer aqui para vocês, né? Se vocês tiverem o privilégio de conhecer e conversar com pessoas, né? Eu falo pessoas assim, acima de 30 anos, né? Na minha idade, assim, 30, 35 anos para cima. São ucranianos, russos, quem mais? Letos, estonianos, húngaros, alemães da parte oriental. Né? Se vocês puderem trocar ideia com essa galera, que mora aqui no Brasil há um bom tempo, e também africanos aí que vocês conhecem, que vieram de Senegal, Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, o Haiti, né? Países aí que estão ainda sob julgos de ditaduras, vocês entenderão o que é o tal do bem maior, a revolução pela causa do bem maior. Eu e a Camila, por exemplo, temos uma colega, né, em comum, uma amiga em comum, a Zoe Martinez, ela sempre fala sobre isso. E o porquê eu estou trazendo isso daqui? Quando a Mary Shelley escreve, né, o Prometheus Moderno ou Frankenstein, todo mundo conhece por Frankenstein, Victor von Frankenstein, né? Ele passa por uma perda muito grande,
Ele perde a esposa dele, ele era apaixonadíssimo pela esposa, e ele culpa quem? Deus. E o mais interessante, pessoal, é que você vê aqui nessa narrativa, no livro da Mary Shelley, né, a construção de tudo isso, você vê assim, primeiro, a culpa de Deus. E a alegoria, né, de Deus ou dos deuses. E essa alegoria, né, o culpar a Deus, culpar a divindade por perder algo que ele gosta muito, ele ama demais, ele entra numa espiral muito louca, muito grotesca, de criar uma criatura para provar que não é somente Deus que pode conceder o dom da vida. E essa criatura, na verdade, pessoal, quando vocês leem o livro, não dá a entender se é homem ou se é mulher. É uma criatura andrógena. Como assim? Não tem um sexo definido. Por quê? Isso nos remete lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Capítulo 1, né? E Deus começa a criação do mundo. E o olho da perfeição, a joia da coroa da criação do mundo é o ser humano. Então, quando se fala ali o homem, Deus cria o homem, do ponto de vista, a palavra homem, no hebraico original, ela pode caracterizar três coisas. Homem no sentido de criação, homem no sentido gênero masculino e homem no sentido de espécie, ser humano. Então, na verdade, você tem primeiro, em Gênesis, os dois tipos da palavra homem do hebraico, né, traduzido para nós, que é o homem no sentido da criação e o homem no sentido da espécie. Aqui você não está falando de sexo, gênero, homem, masculino. Você só vai ver na Bíblia falando gênero masculino, gênero feminino, a partir de Gênesis 2, Gênesis 2:1. Né? E Deus cria o homem e da sua costela cria a fêmea. Né? Cria a sua companheira. Que traduzido para nós, né, do latim ficou mulher, a fêmea, né? Macho e fêmea os criou. Mas por que você tem isso daí? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê a partir, né, do processo de criação da criatura, você consegue ver isso, né? Você consegue ver que o homem quer se apossar do poder máximo de Deus, que é a criação humana. Olha que louco, aí você vai falar assim, professor, mas isso daí não é a questão da clonagem? É. Olha lá, o próprio laboratório de clonagem. E o mais engraçado é que quando você olha isso, você vai falar assim, mas e o que tem a ver o título, né? Frankenstein ou Prometeus moderno? Vamos lá, então. Prometeus, pessoal, era um titã, né? Que ele rouba o fogo dos deuses. Porque, segundo a mitologia grega, o fogo é a fonte da vida e a fonte da destruição. Ou seja, ele é o processo responsável pela criação e destruição, o ciclo da vida. Que ele representa, né, a centelha de Zeus, a centelha da criação. E Prometeus rouba não é qualquer fogo, é o fogo divino. E ele é condenado a vagar pela terra, buscando conhecimento de forma insaciável. Então, e o que acontece? E você vê lá na Bíblia narrado em Gênesis 3, a queda do homem, do fruto do conhecimento. Ou seja, naquele momento, o homem, segundo a Bíblia, se iguala a Deus. Tem consciência de si. Prometeus, naquele momento, quando ele entrega o fogo para os seres humanos têm a consciência dos deuses. Então, aqui a Mary Shelley faz essa brincadeira, né, de dois contextos diferentes, de duas situações culturais e religiosas diferentes, mas que, se você prestar atenção, elas se conversam. Que é a criação do homem, criatura, ser divino, homem, gênero masculino e feminino. E aqui a criação, né, a criação divina de Zeus, os seres humanos, né, e dos deuses ancestrais, mas ela é cortada, essa relação, por um titã. Quem é o titã? Os seres celestiais, né, os seres que vagavam pela Terra, dotados de conhecimento. E esse conhecimento, pessoal, olha que interessante, ele assusta. Porque, a partir do momento, eu não estou dizendo aqui
Eu sou contra o conhecimento. E eu quero deixar bem claro que eu sou cristão, protestante, praticante, mas nem por isso eu vou desdenhar do conhecimento científico. Pelo contrário, uma coisa que estamos vendo aqui, a partir da segunda metade do século XIX, quando você vê ali, né, as ideias de Marx e Engels se proliferando na Europa ocidental, as ideias psicanalíticas de Freud, as ideias filosóficas extremas de Nietzsche, e aí vem para fechar tudo isso daí, o positivismo de Augusto Comte. Então imagina tudo isso, imaginem só, as ideias de Engels e Marx, com a filosofia de Nietzsche, com a filosofia de Comte, sendo invadida, né, as academias sendo invadidas por isso. Porque vocês podem prestar atenção, pessoal. Todo comunista, ele leva para si o comunismo como causa, não como filosofia. Por quê? Uma coisa que eu já disse isso nas minhas redes sociais em vídeos. Só um parênteses aqui. O movimento revolucionário, ele ataca em duas grandes frentes. Ele tem a frente operacional, que é a galera que recebe o mínimo de instrução. E a frente intelectual, que é aquela galera que eles veem que leva a gente para coisa. Tá? E essa galera que vai formar, moldar a mente. Essas são perigosas. Por exemplo, PSTU, PCO, PCR-B, Partido PRC, perdão, Partido Revolucionário Chinês do Brasil. Vocês podem até falar assim, mas, pô, Leônidas, você falando aí do pessoal do PSTU, galera, façam um favor, entra lá no site do PSTU, entra no site do pessoal, veja lá Causa Operária TV, veja lá Causa Trabalhadora TV, que é a do PSTU TV. O embasamento que os caras têm no estudo. Por quê? Eles entendem isso como causa. E onde eu quero chegar? Fechou o parênteses aqui, e você vai entender. E onde eu quero chegar com isso? O Victor Frankenstein, ele toma como causa a criação da criatura para provar que Deus não é o único capaz de criar algo do nada. Então ele junta pedaços de seres humanos e aí, né, ele submete a famosa carga de raios. Mas olha que interessante, ele junta pedaços de seres humanos. Não é um ser humano perfeito, dotado, único, não. São múltiplas inteligências. Então ali você já tem uma alegoria de uma sociedade já multifacetada, multifacelada e de inteligências e saberes não múltiplos, mas esfacelados e multifacetados. E isso vai causar um reboot tão grande da segunda metade do século XIX, o século XX inteiro e século XXI está adentrando, por quê? Como é fácil você adestrar o ser humano. Claro que a criatura vai se rebelar contra o seu Criador e vagar pela terra. Olha lá, a criatura se rebela contra o seu Criador, ou seja, Frankenstein tem o mesmo destino cruel que os deuses tiveram quando Prometeus roubou o fogo dos deuses. Ele tem o mesmo destino cruel, ou seja, ele foi morto, o fogo dele se acabou, foi roubado. E essa criatura vaga pela terra. Olha que interessante, é o mesmo destino de Prometeus. E tem um livro muito legal, eu não lembro o nome do autor, mas é um alemão, chamado Fausto. E quando você olha o diálogo de Fausto com o Criador, é como você estivesse lendo a continuação do Frankenstein. Por quê? É onde o Fausto chega no fim do mundo, ele se encontra com o Criador mesmo, e ali ele faz os questionamentos mais profundos, ou seja, o questionamento da existência humana. Agora, o que tem a ver com o que nós estamos passando aqui, pessoal, para finalizar, que temos tudo isso? Quando você detém o conhecimento, quando eu falo conhecimento no bom sentido da palavra, você consegue uma coisa que é muito interessante, que é o domínio das massas. Olha a criatura. Então você olha
o ser humano não mais como indivíduo, mas como criatura massificada. Victor von Frankenstein, quando ele cria a criatura, ele, presta atenção, massas de várias pessoas, tecidos, órgãos, né, partes de várias pessoas. Ou seja, uma massa criada, mas sem uma identidade própria. Aí que é o grotesco da coisa. Hoje, nós estamos vendo uma massa de pessoas sem identidade alguma. Até quero fazer aqui uma licença poética, né, de um cara, todo mundo paga pau esse cara, eu não. Para mim foi um cara mimado que não contribuiu socialmente falando para nada, que é o Cazuza, né? Ele fala ideologia, e isso eu concordo com ele. Nesse ponto eu concordo com ele. Literalmente falando, musicalmente falando, ele contribuiu muito. Mas socialmente falando, Cazuza, o zero à esquerda. Moleque mimado, drogado, exemplo para ninguém. Mas as letras, a gente tem que separar aqui. O Cazuza, compositor, poeta, músico, da vida dele. Poeta, Cazuza, compositor, músico. Ele fala lá, ideologia eu quero uma para sobreviver. Nós, seres humanos, vivemos uma ideologia. Queremos viver uma ideologia e abraçar essa ideologia como causa. Frankenstein abraça uma ideologia que é a ideologia da criação divina e toma isso como causa. E o ser humano hoje, por conta do movimento revolucionário que vem a passos largos, tentando dominar, não vou dizer dominar o mundo, mas dominar as mentes para dominar o mundo, preste atenção, as mentes para dominar o mundo. Porque, galera, o que é mais fácil dominar? O ser humano ou as forças da natureza? Pensa aí. Léo, estou anotando aqui umas dúvidas a respeito me baseando no Frankenstein, claro. A Netflix, e aí eu peço para o pessoal me corrigir se eu tiver errado o nome, mas eu lembro que era algo sobre híbridos, era humanos com animais. A Netflix está, então, colocando uma espécie de Frankenstein, e quando ela traz isso a público de uma forma fofinha, porque os bichinhos são lindinhos, né? Tem umas carinhas muito bonitinhas. É uma tentativa de normalizar e nos acostumar com essa ideia? É uma tentativa e está dando certo. Antes disso, qual que é o termo aí que a galerinha usa ultimamente? Pai e mãe de... Vem aqui, cachorrinho. Pai e mãe de pet. Olha, antes que era uma figura de linguagem, hoje é uma realidade, a personificação. O que é a personificação, figura de linguagem? Tratar objetos inanimados e animais como seres humanos. Pai e mãe de pet. Eu não sou pai e mãe de pet porra nenhuma. Vou usar aqui o termo do professor Olavo de Carvalho. Ora, porra. Não sou. Eu sou dono de animal. Primeiro vieram com o termo tutor. Não, tutor é quando você cuida. Beleza. Mas agora é pai e mãe. Aí a Netflix lança essa série. Olha que interessante. Pai e mãe de pet. Animalzinho fofinho, com híbrido humano. Normalizar o grotesco. E detalhe, há de quem falar contra isso daí. Eu lembro que nas minhas redes sociais eu fiz um vídeo falando sobre a sentinela nossa de cada dia. Olha como que o movimento revolucionário se aposta de várias partes, tanto operacional quanto intelectual. E a Mary Shelley ela já começa a trabalhar isso, olha que interessante, no meio da ficção científica, né? Por exemplo, nós falaremos desse livro aqui, Admirável Mundo Novo. O primeiro capítulo que começa é numa fábrica de seres humanos. Você não tem... O mundo passa por uma guerra onde uma vacina, olha que louco, uma vacina esteriliza os seres humanos. E você precisa, para manter a população, fabricar seres humanos. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência, tá? Porque há relatos dessa vacina aí da picadinha chinesa, que já tem relatos aí de pessoas se tornando estéreis, tá? Mulheres tendo trombose policística. E aborto, né, Léo? E aborto espontâneo. Já não é uma prática de eugenia?
tá, gente? A pedra de Roseta lá a pedra da Geórgia lá, os tratados estão aí, ó, a todo vapor. E aí você vai falar assim, pô, professor, mas como que você olha, vê tudo isso daí? Gente, como que a gente consegue ver tudo isso daí? A questão de literatura. Nada que acontece na sociedade não passou, ou não passa, ou não passará pela literatura. Porque a literatura, gente, é o registro escrito de observação da sociedade. Quer seja ela ficcional ou não. Desde lá, a primeira tabuinha lá, no 8.000 antes de Cristo, que é um registro, a tabuinha suméria, na Mesopotâmia, registro de compra e venda de escravo, até um livro, O Imbecil Juvenil, que sobrou do coletivo, do imbecil coletivo do professor Olavo de Carvalho, são observações cirúrgicas e precisas da realidade humana. E se você, olha, eu inaugurando novamente o quadro de literatura aqui no canal, se você não consegue perceber isso, meu caro, você que está aqui no canal, sobretudo você, homem, mulher, menino, menina, você já tem uma inteligência acima da média. Meu caro, se enterra. Porque hoje está escancarado, não é, Camila? Só não enxerga quem não quer. Essa criatura grotesca do livro Frankenstein está escancarada e nua aos nossos olhos. Olha como essa questão da massificação humana está cada vez mais intensa e tensa. Prova disso? Por que vocês acham que a galerinha da esquerda morre de medo de ser aprovado o homeschooling? Porque tira o monopólio deles. Como que eles vão doutrinar os nossos filhos, sobrinhos, filhos de colegas e amigos nossos? Porque a educação, galera, não é chavão do Paulo Freire. O demônio da educação. Não é patrono, aquilo lá é o demônio da educação. Isso não é chavão dele. A educação transforma pessoas. Isso, ó, Dom Pedro II já falava isso. Educação transforma as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E o que nós vemos hoje é a massificação e a transformação das pessoas em criaturas. Por que vocês acham que está romantizada essa questão aí do tal do não binário, o andrógeno, novamente a androgenia, Pablo Vittar, Lineker e por aí vai? Aí, Leônidas, você não tem medo de ser processado? Galera, é minha livre opinião, eu estou salvaguardado no artigo 5º da Constituição. Já estou citando a Constituição aqui, Camila, para os nossos, os deuses do Olimpo não olharem aí, né, para esse pobre mortal aqui que se atreve a ser um Prometeus da literatura, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o professor falou aqui. Então, gente, olha só. E detalhe, nos anos 80 tinha lá os andrógenos, tinha, mas não era tão, assim, massificante. Até mesmo o Boy George, a gente olha, né, o Boy George era uma figura andrógena nos anos 80, 70 e 80, né, Camila? Mas era uma coisa suave. Prince, né? Hoje está grotesco. É grotesco o negócio. Não precisa ir muito longe, não. A gente tinha a Vera Verão. O sim. Grosso também gostava de se vestir como mulher. Então, isso daí, eu estou falando, é levando já para o extremo, mas os sutis, pintar cabelinho de azul e de roxo, são cores neutras, de sensações neutras. Falar a tal da masculinidade tóxica, o homem não pode ser mais macho. Ai, você me machuca. Eu tenho visto isso, pessoal, dentro da escola. Então, qualquer semelhança com Frankenstein de Mary Shelley, Admirável Mundo Novo, que será o próximo livro que nós falamos aí, é mera coincidência, pessoal. Então, leiam, eu recomendo muito você ler esse livro, fazendo essa ótica como que a questão do homem querendo se... E detalhe, querendo se tornar Deus. O que nós vemos hoje? Uma vez eu falei isso em um podcast, virou uma celeuma. Mas o pessoal viu que eu tinha razão, né, Camila? O podcast é de um conhecido nosso, né? Hoje, o ateísmo virou a nova religião.
E a ciência é a sua igreja. Então, o ateísmo... Então, os ateus conscientes, eles falam que o ateísmo se tornou mais... o que eles mais temiam. O ateísmo se tornou uma religião. Mas não é qualquer ateísmo, é o ateísmo místico, de Aleister Crowley. E a ciência, como ela é, ela traz do transcendente, né? Do significado para a realidade, que é o significante, se tornou a sua igreja. E os cientistas que abraçam essa narrativa revolucionária se tornaram seus sacerdotes. Pouco abstrato, pessoal, mas reflitam sobre isso agora que eu falei. Beleza, galera? Dúvidas, sugestões, escrevam aí na caixa de mensagem. E quem sabe, né, Camila? Dependendo aí, a gente pode fazer até uma aula especial tirando dúvidas sobre esses temas, né, da sociedade relacionada à literatura, né? E, pessoal, principalmente aos pais aqui, eu faço um alerta. Verifiquem o que os seus filhos estão assistindo na Netflix e na Amazon, tá? Preste muita atenção nisso daí, gente. Principalmente em desenhos infantis, tá? Ô, Léo, antes da gente vir gravar, eu tava assistindo um filme de terror da Netflix. Terror que eu gosto de terror tipo B, aquele bem Tipo fuleirão mesmo. taxidermia mesmo, né? Aquele bem fuleiro mesmo. Eu gosto tipo de filme de terror. E até nesta categoria, que é muito pouco apreciada, né? Não atinge a todos os públicos, não é uma estrutura hollywoodiana, é para quem gosta mesmo desse tipo de filme. Eles usaram um gênero neutro para se referir a uma das personagens, a fulana, que é Elo. Pessoal, eu vou falar sobre isso, essa questão do tal do gênero neutro. Inclusive, eu já tenho recebido documentos já com prezades e prezadas com arroba. Tá? Eu tenho recebido, viu, Camila? Documentos assim. E detalhe, como que está a tal da paridade de gênero? Só para vocês terem uma ideia. Como que começam os informes hoje nas repartições públicas? Prezados e prezadas. Pô, se você já fala prezados clientes, prezados alunos, prezados professores, você já atinge todo mundo. Porque na língua portuguesa não tem o gênero neutro. Camila, se um dia, né, eu posso vir aqui, né, numa aula extra, explicar qual é a evolução das línguas neolatinas e como chegou essa porcaria do gênero neutro aí. Que detalhe, viu? Preste atenção nos livros didáticos, viu, para o ano que vem. Senhores pais, pais que estão aí com os filhos de escolas particulares, prestem atenção nas apostilas e nos informes das escolas. Tá vindo aí, prezades pais X, tá, no lugar do I. Prezades mães, com arroba. Preste muita atenção nisso daí. E isso está fazendo a cabeça do seu filho. Talvez você não entenda por que seu filho virou a cabeça no giraia. Se você acha que eu estou falando mentira, tire a prova. Vá lá na escola do seu filho. Vá na escola da sua filha. Preste atenção agora nos banheiros, nos documentos que você recebe. Beleza? Aí você vai entender o que é a criatura grotesca do Frankenstein, aqui, que é a base da nossa aula aqui. Beleza, turma? Léo, só para a gente finalizar, você já vai dar suas redes e tudo. Inclusive, eu já vou pedir aqui para o pessoal já começar. Eu nunca faço nada sozinho, o Léo sabe. Para quem é novo aqui, o pessoal que está aqui no canal sempre me ajuda a decidir como vai ser as coisas. Aí eles botam nos comentários: bota então essa aula extra dia tal em live. E assim a gente consegue estruturar, porque afinal o canal não é meu, né? É do pessoal que está aqui assistindo e sempre nos apoiando. Léo, antes de você passar as suas redes, eles começarem o debate, né, de qual será o próximo livro, a aula extra, como eles querem fazer, me tira uma dúvida. A escola, ela tomou um espaço muito grande, a ponto, Sim. inclusive, de você, como professor, alertar: pais, pelo amor de Deus, vão na escola e leiam os informes. A gente pode atribuir também essa ascensão da escola na vida das crianças um pouquinho de culpa aos pais, já que está ali tão mais preocupado com WhatsApp, com tarefas domésticas, e se perdeu aquele feeling de olhar o caderno, de conferir a agenda. Sim, sempre foi. Na verdade, começa dentro de casa.
A escola é a síntese da sociedade. A síntese da sociedade. Tá? Presta bem atenção, você aí que é professor. Quem são os seus melhores alunos? Aqueles que têm uma família estruturada. Não estou dizendo pai e mãe, não. Família estruturada que eu falo assim. Senta, faz a tarefa, olha a agenda, presta atenção. Família senta à mesa para conversar. Quem são os piores alunos? Independente do nível econômico ou nível social, como você preferir. São famílias desestruturadas. Não estou falando que pai é alcoólatra, mãe drogada, não. É pai que não está nem aí, mãe que não está nem aí, o filho corre solto. E a escola hoje, ela faz tudo. E quem sabe lá no final, ela ensina. Mas o processo primeiro da escola é ensinar, não educar. Educar quem educa é pai e mãe. Eu falo, ó, eu sou viúvo, gente. Eu crio uma filha de 3 anos. Hoje ela está lá com a minha mãe, e logo logo eu vou pegar ela. Mas o que acontece? Todo mundo, né, fala assim, Leones, você é casca grossa com a Maria Vitória, ela só tem 3 aninhos. Tá, galera. Mas o mundo aí fora é dos casca grossa. O mundo aí fora é de quem sabe enfrentar ele tete a tete, face a face. Tá? E nós estamos criando uma sociedade de invertendo cada vez mais as mulheres. Né? Nada contra. As mulheres quiserem trabalhar, ela tem total liberdade. Mas homens ficando em casa, assumindo o papel feminino, e as mulheres assumindo o papel cada vez mais masculinos. Que é uma prova da paridade de gênero que eu falei para vocês. Presta atenção na farda dos policiais militares e guardas municipais, cidades que tem. Não tem mais a terminologia feminino na farda. Não tem. Você já prestou atenção nisso, Camila? Na identificação? Não tem mais. Por exemplo, eu sou capitão PM Leônidas, a Camila. Antes era capitão feminino PM, agora é só capitão PM Camila. Em nome da... que agora somos todos iguais. Iguais, nada. É aquela brincadeira bem grotesca. Feminista gosta de falar direitos iguais, então por que não vai descarregar um caminhão de cimento também? É uma coisa bem grotesca aí para os afegões médios aí se doerem aí no canal. Né? Professor, as suas redes sociais. Minhas redes sociais, pessoal, só procurar lá, ó. Instagram, Leônidas _ Maria Vitória. Facebook, Leônidas Bier. E eu tenho uma hashtag que é então. Eu tenho alguns vídeos aí, lá no Facebook. E eu tenho o meu canal, né? Que é o Educação 4.0. Agora eu vou voltar, que é mais aulas, tal, que eu venho postando. E eu vou voltar agora a postar novas aulas lá no canal, depois de um ano parado o canal. Mas é isso, galera. Os links estão aqui todos na caixa de informação, incluindo a nossa playlist antiga, né, Pro? E Sim. nós, eu e o Léo, discutimos e decidimos que o próximo livro será O Admirável Mundo Novo. Porém, nós queremos, na verdade, saber a opinião de vocês, se vocês concordam com este tema, porque nós temos 3 temas viáveis: 1964, 1984, 84. Admirável Mundo Novo e A Revolução dos Bichos. Então, vocês deixem aqui qual vocês preferem melhor. Vão lá no... você prefere o Twitter ou o Insta, Léo? Eu prefiro o Instagram. Então, vão lá no Instagram do Leônidas e decidam com ele lá para que ele possa preparar a próxima aula para vocês aqui no domingo à noite, para a gente começar a semana bem informado, né, Léo? Eu recebi, inclusive, agora aqui uma notícia do portal França 24 Horas. Na Alemanha, um nazista fez lá porcaria, como sempre, né? E ele se recusa a entregar. Detalhe, ele apelou à Lei de Segurança Nacional atual alemã, a polícia não pode entrar na casa dele. Olha que legal, né? O mundo tá lindo, viu, gente? Tá caminhando a passos largos, como a revolução quer. Tá sensacional, né? Mas que isso, Léo? Vamos perder tempo aqui assistindo novela e discutindo amenidades, né? Falando mal das pessoas, sim, cuidando da vida do vizinho, né? Tá tudo tão lindo. Dá um beijo na careca do Xandão, né? Então...
Xande, te É, amo. Quem tá falando é ele. Eu não tenho nada com isso. Só vou deixar aqui. Ó, a Camila não tem nada a ver, viu, Xande? Ó, eu amo você. Você tá no meu coração. I love you, Xandinho. Essa carequinha linda. Léo, É, muito obrigada, meu querido. obrigado, eu que agradeço, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa família, que precisamos muito. Pessoal, desejo que vocês iniciem a semana com muitas bênçãos, paz, vitória, Jesus Cristo na vida de vocês e não esqueçam de orar sempre. Eu já dizia, acho que minha avó ou a minha bisavó, enfim, mas eu sei que é um ditado popular, que quem ora, melhora. Fiquem Amém. todos com Deus e até amanhã, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tchau!